Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo a professora Ângela Maria Ribeiro, da UFMG. E a pessoa, telespectador, que quiser participar do sorteio desse livro, Truques da Mente, um presente aqui da professora Ângela para o telespectador do Religare, pode escrever para religare@tvhorizonte.com.br. Bom, esse livro é de dois autores que vão estar no evento, né, sobre neurociências e percepção da UFMG. O que eles poderão trazer, né, assim, da pesquisa deles, né, o que propriamente tratam os professores Stephen e Susana? Então, nós convidamos esses dois neurocientistas que trabalham no Instituto de Neurologia nos Estados Unidos. Isso. E na realidade, a ideia do tema do evento esse ano, nós estamos já na 6ª edição do Simpósio de Neurociência do UFMG e na 2ª Semana Internacional de Neurociência. Então, nós vamos receber mais de 60 convidados de outras instituições no Brasil e também de pesquisadores do exterior, de vários países. E entre eles, o Stephen McNick e a Susana Condes. Isso, Susana Conde. Isso. Eles são neurocientistas que aprenderam a mágica para estudar os mecanismos neurobiológicos da percepção, da visão, né? Então, a sensação, esses estímulos visuais, auditivos, enfim, todos esses estímulos do meio ambiente, eles vão chegar ao nosso cérebro através de receptores e que transformam esses receptores. Claro, eu tenho um sinal, eu tenho que ter um receptor para decodificar essa informação. E no caso do sistema visual, envolve um fenômeno muito interessante, porque a nossa câmara, os nossos olhos, a resolução é relativamente muito baixa. Se você comparar com uma câmera de alta resolução, ou uma câmera mesmo que tenha 2.000 pixels de resolução, os nossos olhos, a nossa câmera, a retina, ela tem 1.000 pixels. Ou seja, ela tem uma menor resolução Sim. do que uma câmera de não boa qualidade. Então, quando nós observamos os objetos e recebemos esses estímulos do meio, o que o nosso cérebro faz é ele completa com o nosso padrão cognitivo, que está registrado no nosso cérebro, as imagens que nós estamos vendo no ambiente. E com isso ocorrem as ilusões, que é o tema abordado e de interesse da Susana e do Stephen. E um dos instrumentos interessantes para se estudar esses fenômenos é a mágica, porque ela envolve não só a percepção, como também não só a ilusão óptica, mas a ilusão cognitiva. Sim, ele estuda neurociência, neurofisiologia comportamental, e ela, os dois trabalham também, e ela neurociência visual, e os dois trabalham na Academia de Artes Mágicas. Isso. Curioso. Então, eles foram aprender mágicas para usar a mágica como instrumento para entender o funcionamento do cérebro em termos de percepção visual. Se eu olho uma cor cinza sobre um fundo preto ou sobre um fundo branco, a tonalidade do cinza, que é a mesma, vai me parecer diferente, dependendo se o fundo é preto ou se o fundo é branco. Então, o mesmo cinza pode me parecer diferente. Se eu olho a lua, que está no horizonte, e ela me parece grande, e quando ela está no alto do céu, ela me parece menor, e sendo que quando ela está no horizonte, ela está numa distância relativamente mais próxima do que quando ela está no alto, por que ela fica maior? Porque o meu cérebro relaciona a lua, existe uma inter-relação com os objetos que estão em volta. Então, próximo de uma árvore, de um prédio, a lua se torna maior. Isso são ilusões ópticas. E os neurocientistas querem entender o que acontece no nosso cérebro quando esses eventos, essas ilusões
que nós temos da realidade, na interpretação da realidade, acontecem no sistema nervoso, né, no nosso sistema óptico, visual. Ou seja, há, como sugere o título do livro, né, alguns truques. Existem né, alguns... O cérebro engana um pouco? Nós estamos constantemente sendo enganados pelo mundo real. Tanto nas nossas relações... É o mundo real que provoca em nós essa falsa compreensão? A leitura que nós temos do mundo real. A leitura que nós temos. Porque essa leitura do mundo real, ela vai depender não só dos estímulos do ambiente, como o que está registrado no meu cérebro. Então, quando eu formo uma imagem no meu sistema visual, essa imagem não está completa. Se eu fosse registrar essa imagem simplesmente com o meu sistema visual, ela estaria incompleta. Como que eu completo essa imagem? Com o que está registrado na minha rede neural, no meu cérebro. Ou seja, o que eu registrei durante toda a minha vida, em termos de experiências cognitivas, emocionais. Eu posso relacionar um objeto que é parecido com outro, e se eu de relance olho esse objeto, eu vou preencher com um objeto similar que eu tive contato no passado. Sim. Então, isso geram truques ou sim. ilusões do ambiente. Sim, né? sim. Na realidade, esse objeto pode, inclusive, não estar presente. É uma velha, digamos assim, suspeita, né? Nem tudo que parece é. Exatamente. E nesse sentido, a neurociência, nesse aspecto, vai procurando compreender por que isso se dá. Exatamente. Ou seja, a forma que você vê o mundo pode ser, imagino, e baseado na sua história, que é diferente da minha, é completamente diferente em termos de percepção desse mundo. Não só no sentido visual, mas também auditivo, cognitivo, da interpretação do outro ou do próprio ambiente. O mundo que nós vemos não é o mesmo para cada um. Não, e nem para as outras espécies. Os nossos sistemas de detecção, ou da luz, ou do som, diferem. Então, eu tenho uma janela de um espectro que eu consigo detectar de luz, que é diferente do cão. Então, ou de um pássaro, ou das outras espécies. Sim. E isso vai interferir, ou seja, no processamento e na codificação desses sinais. Sim. Isso é interessante, assim, pensar de modo geral, né, tantas questões no campo da mágica e de outros correlatos, né, dessa experiência mágica em relação à vida. Porque avançando essa investigação e a gente conseguindo compreender melhor, né, o que acontece, uma série de fenômenos que consideramos excepcionais, não naturais, para não usar nenhuma palavra, né? Eles, enfim, seriam descobertos na sua naturalidade, não? Sim, porque se você consegue entender o que está acontecendo no seu cérebro em termos de substrato, ou seja, as bases físico-químicas, biológicas responsáveis por essas ilusões, você vai entender que não existe nada sobrenatural. Quando eu estou numa floresta e vejo uma folha que tem a cor similar a um bicho que já me agrediu no passado, e eu, num estado emocional de medo, posso interpretar aquele objeto como sendo um animal. Na realidade, isso seria um fantasma, entre aspas. Então, para a neurociência, com esses avanços do conhecimento, o fantasma não existe. Ele está no nosso cérebro. Sim, sim. Né? O fantasma sabe para quem aparece? O fantasma sabe para quem aparece. Para quem está disposto a vê-lo. Professora, esse evento que vai acontecer na UFMG, ele pode receber o grande público ou ele está destinado exclusivamente aos acadêmicos, aos profissionais da área? Não, ele está aberto ao público, à comunidade. Algumas das atividades são gratuitas. Vão acontecer várias oficinas, como a oficina dos sentidos.
várias atividades de extensão na qual nós vamos receber alunos de escolas públicas, de diferentes escolas do estado de Minas Gerais e escolas municipais, que vão entrar nos laboratórios de neurociências da UFMG e ter a oportunidade de perceber e de aprender como que o conhecimento é produzido nessa área. Enfim, nós vamos realizar atividades na Faculdade de Medicina, faculdades interativas, com temas de interesse na área clínica, como autismo. Serão atividades, oficinas, extensão? Atividades culturais, muitas atividades culturais relacionadas ao tema, ou seja, os artistas são neurocientistas, né? Leonardo da Vinci produziu a Mona Lisa com aspectos de conhecimento que ele tinha muito precário naquela época do sistema visual, intuitivamente. Quer dizer, o conhecimento que nós temos hoje nos permite entender a ilusão ou como acontece quando nós percebemos o sorriso da Mona Lisa. Bacana. Professora, vou mais uma vez dizer, o telespectador quiser concorrer ao sorteio do livro Truques da Mente, pode escrever para o nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br, né? religare@tvhorizonte.com.br. Ângela, um prazer imenso a conversa. Obrigado por você ter interrompido suas atividades para conversar aqui conosco. Muito sucesso ao evento e que essa pesquisa nos ajude a continuar compreendendo melhor o ser humano e as suas relações. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade e nós aguardamos, as inscrições estão abertas para o evento até o dia 27 de setembro, o evento vai acontecer na semana do dia 24 e 29 de setembro. Sim. E as inscrições estão abertas. Sim, eu vou colocar no nosso site os dados, né, para vocês acessarem, né, o evento que vai acontecer na UFMG. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre a nossa convidada, acesse a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. É lá que eu vou deixar os dados do evento. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.